E aí eu falo que a tendência, que é muito fácil a gente analisar hoje pelo potencial. O Flamengo, nas mãos do Vitor Pereira, tem um potencial maior de entregar mais do que entregava com Dorival? Para mim é indiscutível, olhando inicialmente. E aí os desafios que o Vitor Pereira vai ter ao longo do caminho, como ele vai encaixar jogadores, até uma decisão difícil de se fazer, onde e como encaixar o Gerson no time. Por que eu digo isso? Porque, para mim, a grande diferença no potencial técnico entre esses times, esses três especificamente, está no segundo time do Flamengo. Eu acho que é esse que faz do Flamengo uma potência ou um time potencialmente muito melhor para a temporada. Que é o segundo time do Flamengo? Eu tenho aqui. Salve, salve, nação. Nação, vambora aqui, Regina, em mais um vídeo que eu tô trazendo para vocês sobre quais dos protagonistas promete mais para essa temporada de 2023, né? Lembrando que a partir dessa semana, alguns estaduais já começam pelo Brasil, né? Carioca, Paulista e outros estaduais aí também. É aquilo, Flamengo, Atlético, Palmeiras. Quem promete mais para esse ano, né? Eu vou deixar aqui bem antecipando para vocês aqui, né? Alguns comentaristas da bancada falaram que o Palmeiras está um pouco mais preparado do que o Flamengo, né? A opinião deles, outro Atlético, outro Flamengo. Mas é isso aí. Créditos e ESPN Brasil, Grupo Disney, né? Link na descrição como créditos. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo. Deixa o like, nação, deixa o like, vambora. Justificados pelo trabalho feito anteriormente, Muito bem. ao longo do último ano. Perfeito. Vamos falar de futebol? Vamos lá? Vamos nessa? Tem hoje? Futebol não tá muito de férias, não. O pessoal já está se preparando, né? Mercado da bola, treinos, daqui a pouco vai começar os estaduais. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar times base de Palmeiras, de Flamengo e de Atlético Mineiro. Aqueles que a gente sempre coloca na primeira prateleira. E vamos analisar as expectativas em cima desses times. Vamos dar uma olhadinha. Os melhores 11. Isso tido pelo nosso editor-chefe, o Dimas Copedê. Flamengo, Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Aí ele colocou Thiago Maia e Gerson, tirou o João Gomes. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Time tido como ideal aí do Flamengo. Sou obrigado a concordar com esse time? Não, a gente pode discutir aqui, a gente vai discutir. Palmeiras. Eu estava preocupado com o seu silêncio. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, de contrato renovado, Murilo, Piquerez, Danilo, que né, tem proposta aí pra ele, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Hendrick e Rony. Se tivesse o Rafael Prats aqui no linha, ele não colocaria o Hendrick, ele colocaria o Tabata. A gente já sabe como é que é. E o Atlético Mineiro, Everson, Mariano, Gemerson, Bruno Fux, Guilherme Arana, Alan, Edenilson, Zarate, o Patrick, Vargas e Hulk. Também dá pra mexer aí, porque tem o Paulinho, né? O Zarate agora lesionado. E o Zarate tá lesionado. Dá pra mexer aí também. Geode, o que esperar dos três? Tem alguém que tá muito melhor, pelo menos no papel, do que o outro? A gente tem aí um time que mantém o trabalho do treinador, os outros dois trocaram de treinador, um se reforçando o Flamengo, o Atlético também se reforçou, mas jogadores saíram. Vamos lá, vamos analisar os três, as expectativas para as três equipes. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que assim, o primeiro olhar que a gente está tendo é em cima dos 11 titulares. Isso. E aí eu acho que essa diferença, essa possível diferença, ela acaba sendo muito menor do que seria a diferença se a gente avaliasse, se a gente analisasse os elencos. Por que eu digo isso? Porque, para mim, a grande diferença no potencial técnico entre esses times, esses três especificamente, está no segundo time do Flamengo. Eu acho que é esse que faz do Flamengo uma potência ou um time potencialmente muito melhor para a temporada. Que é o segundo time do Flamengo? Eu tenho aqui. Você tem o segundo? Então, por favor. Aqui. Já que você eu tenho o segundo dos três. Então vai, tudo bem. Flamengo. Rossi a partir do meio do ano. Ó, já começou forte. Pode antecipar. Pode até antecipar. Fechou aí, pré-contrato, tá ok. Mateuzinho, Pablo, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, para falar de três zagueiros, e o Ayrton Lucas na lateral. João Gomes, Pulgar, que a gente esquece muitas vezes do Pulgar, Matheus França, Vidal, e aí a possibilidade do Quinteiro. Possibilidade. Everton Cebolinha, Bruno Henrique, que ainda vai levar um tempinho para se recuperar, mais próximo ali do meio do ano, e o Marinho.
Tá bom aí? Pois é. Você tá rindo? Esse é o segundo time, né? Só pra gente reforçar. Esse é o possível segundo time do Flamengo. Então, eu acho que, potencialmente, na qualidade de elenco, é nesse time que você acabou de falar que tá a grande diferença. Óbvio que essa grande diferença depende muito do Vitor Pereira conseguir tirar do elenco tudo que ele pode entregar. Ninguém tirou do elenco do Flamengo tudo que ele podia entregar na temporada passada. E por isso a temporada passada foi uma temporada equilibrada, uma temporada disputada, especialmente com o Palmeiras. Então eu acho que assim, quando a gente quer fazer análise sobre força das equipes, tal, a gente tem uma possibilidade que é olhar para potencial. E aí, olhando para potencial, sinceramente, eu acho que o Flamengo está bem à frente dos outros dois por conta desse segundo time. A outra coisa é você olhar para quem tem o time mais montado, para quem já tira mais do seu elenco atualmente. E aí o Palmeiras está à frente do Flamengo indiscutivelmente. O time hoje do Palmeiras, o primeiro time do Palmeiras, inclusive na comparação com o primeiro time do Flamengo, é um time que está mais acertado, que está mais azeitado, que joga melhor, que está mais próximo do seu potencial. Individualmente, máximo. você acha o Flamengo melhor que o Palmeiras no 11 contra 11? E aí o trunfo do Palmeiras é esse coletivo, é a sequência do trabalho do Abel? Eu acho que o trunfo do Palmeiras é o coletivo, é o trabalho do Abel Ferreira. Embora, claro que a gente tenha um fator que a gente ainda não sabe avaliar e pesar, que é o que o Endrick vai poder entregar no seu primeiro ano de carreira como profissional. Aí é que está a grande dúvida. Porque é claro que o Endrick, potencialmente, ele pode ser maior do que qualquer um desses jogadores do Flamengo, né? O que ele vai entregar, ele pode ser maior do que o Gabigol, possivelmente, provavelmente até eu diria será. Do que o Pedro, do que o Arrascaeta, ele pode. Mas a gente não sabe se ele vai e, sobretudo, a gente não sabe se isso vai acontecer com 16 anos de idade. Porque isso deve acontecer até, mas a gente imagina que um pouco mais para frente. Então, acho que o fator Endrick é o que coloca também uma dúvida sobre o quanto individualmente, tecnicamente, o time do Palmeiras vai ser próximo, igual ou eventualmente superior. Mas para ser superior ao time do Flamengo, o Endrick teria que ter um fator de desequilíbrio, eu acho que muito, muito fora da curva para um garoto de 16 anos. O ano passado, Breiler, o Palmeiras acabou disparando no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo fez algumas opções, até com o próprio Dorival, né, de colocar reservas e tal. E era um time bom, até os reservas, mas acabou perdendo pontos pelo meio do caminho e o Palmeiras disparou. Já no mata-mata, o Flamengo conseguiu vencer a Copa do Brasil e a Libertadores. Ali o Palmeiras, na Copa do Brasil, eliminado pelo São Paulo, aquela polêmica e tal, etc., e depois acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense na Libertadores. O Atlético Mineiro ficou atrás em tudo. Teve problemas sérios, foi eliminado pelo próprio Flamengo, eliminado pelo Palmeiras. Foi um ano perdido. Foi um ano perdido para o Atlético. Você acha que nas 3 competições os 3 vão ser ali pau a pau? Ou tem alguém pintando que tem alguma vantagem, até nos pontos corridos, pelo elenco que tem o Flamengo? O que você acha? A tendência pelos times e pelos elencos é essa, que a gente tenha esse trio novamente sendo protagonista no futebol brasileiro. E aí eu falo que a tendência, que é muito fácil a gente analisar hoje pelo potencial. O Flamengo, nas mãos do Vitor Pereira, tem um potencial maior de entregar mais do que entregava com Dorival? Para mim é indiscutível, olhando inicialmente. E aí os desafios que o Vitor Pereira vai ter ao longo do caminho, como ele vai encaixar jogadores, até uma decisão difícil de se fazer, onde e como encaixar o Gerson no time. Porque o João Gomes hoje dá muita liga com o Thiago Maia, tanto é que o Vidal não conseguiu ser titular. A gente até imaginava que o Vidal ia jogar tranquilo, pelo nome, a carreira que tem, não foi assim que aconteceu. Então já é um desafio ali de cara de montar esse time titular. Claro que um ótimo desafio, tendo fartura de opção para escolher. Do lado do Atlético, eu vejo também um potencial maior comparado à temporada passada. O Kudê é um técnico que já conhece o futebol brasileiro, deixou uma impressão muito positiva quando trabalhou no Internacional. Ao contrário do Turco Mohamed, tem uma pressão muito menor, porque chegou
num cenário praticamente de terra arrasada. O Cuca, que seria o salvador da pátria, voltou e não deu certo. Então isso daí já dá uma arrefecida também nas expectativas do torcedor, no nível de cobrança. Então, para mim, isso já faz uma diferença para um clima, para um ambiente no começo de trabalho. E é um técnico muito competente que pode tirar o que esse time apresentou em 2021. Mas aí eu concordo muito com o Jean. O Palmeiras, por já ter o Abel, já ter esse conhecimento, uma base mantida, que tem acréscimo de um Endrick que pode explodir nessa temporada, que demonstrou também no ano passado já está pronto para esse tipo de desafio. Então eu vejo que o Palmeiras larga em vantagem, mas se a gente analisar a capacidade de um ano com um maior número de conquistas, se eu tivesse de apostar hoje, apostaria no Flamengo sob o comando do Vitor Pereira, porque é um técnico no nível de Abel, de Kudê, um técnico de excelência. Eu nem compararia, porque o Abel tem conquistas, um técnico marcado, já é ídolo na história do Palmeiras. Aqui no Brasil, o Abel é destacadamente o melhor dos três em termos de resultado, de trabalho, mas tem mais tempo, né? Mas se a gente analisa competência, são técnicos que estão ali praticamente na mesma prateleira. Os três. Exato. O Kudê no pacote também. Mas aí, quando você coloca todas as valências, comparando elenco, time titular, técnico, o Flamengo sobressai nessa primeira análise de potencial. Mas imaginando o começo de temporada, quem tende a ter uma largada mais tranquila, eu apontaria o Palmeiras. Palmeiras. Pelo trabalho, né? Pelo trabalho de muito tempo. É curioso isso porque, se a gente olhar, parece que o Flamengo está ainda mais forte, né? Ele melhora a questão do treinador. Estou imaginando que o Vitor Pereira tem capacidade para fazer mais do que fez o Dorival. Ele traz o Gerson, né? Tem o Rossi aí para o meio do ano, quer dizer, vai ter Santos e Rossi no gol, né? Meu Deus do céu. E o Palmeiras simplesmente renovou os seus contratos, né? Acertou o Dudu, Zé Rafael, Mike, Lomba, o goleiro reserva e tal. Enfim, só afinou ali com o discurso do Abel de outubro do ano passado, dizendo, olha, a gente não vai contratar nenhum, 2 reforços ali no máximo. Tem um grande reforço que é o Endrick, né? Isso pode fazer muita diferença. E o Atlético ainda acho que é uma interrogação. Confio no trabalho do Kudê, mas com alguma interrogação, até mediante do que aconteceu no ano passado. Não te parece que dos três o Flamengo está ainda mais forte? Parece que aumentou uma diferença ali? William, tudo bem? Boa noite a você agora. Breler, Jean, Vitor, fã de esporte com a gente. Eu acho que o debate, a meu ver, parte da régua do Flamengo. Porque eu valorizo muito o que o Palmeiras fez ano passado. E eu acho que é incrível o que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos. Só que é um Palmeiras que ele fica muito perto de um limite ali quase que o irretocável de um trabalho do Abel para conseguir atingir seus objetivos. Porque o Flamengo muitas vezes... o Palmeiras poderia mais? Não. Reforçar, eu acho que o Palmeiras está no papel dele. Não tinha que contratar mais porque a promessa não era essa. E tem uma aposta agora no Endrick. Eu nem trato o Endrick como reforço, senão acho que te dá um peso que talvez seja muito além do que é o momento. Eu acho que o mundo do futebol, o futebol brasileiro quer ver o Endrick desabrochar de fato, quer ver o Endrick protagonista. Acho que a gente carece um pouco de uma figura dessa para uma sucessão até de seleção brasileira, você tem um protagonismo nesse menino. Mas eu não posso virar e falar, de repente, no final do primeiro semestre, o Palmeiras não decolou porque faltou o Endrick. Eu acho que é injusto até. Eu acho que tem um processo, em algum momento, tomara o quanto antes que desabroche. Agora, para mim, passa pelo Flamengo, porque é o time que precisou de 2 meses ano passado. Pouco mais de 2 meses. Um início de trabalho do Dorival, depois uma reta final de Libertadores e mata-mata de Copa do Brasil, para ganhar 2 títulos enormes na temporada. Esse Flamengo, para mim, é a régua. Mais forte ainda o elenco, ainda mais forte, para mim, muito mais forte, com o retorno de Gerson, com contratações que faz, com manutenção. Vitor Pereira, eu acho que tem uma capacidade, sim, de atingir um nível mais alto que o Dorival. E quantos meses na temporada esse Flamengo vai ser forte? Quanto mais meses ele for forte, mais difícil para mim e para os outros. Tem elenco para ter essa durabilidade. Eu acho que a gente precisa olhar para 2022. O Flamengo foi um Flamengo de recorte mínimo ano passado para ganhar 2 títulos enormes. O que esse Flamengo de um recorte maior pode fazer numa temporada? A diferença é muito grande. E isso não tem a ver com diminuir o trabalho do Abel. O trabalho do Abel é ótimo. Quando você olha ali, o Jean deu uma risada também. Quando você olha o segundo time do Flamengo, cara, é ingrato demais você bater de frente com isso. O que acontece é que às vezes o trabalho não encaixa, como foi no início do ano passado, a coisa desanda,
troca de treinador, fica uma ansiedade, uma cobrança, e quem trabalha sério há muito tempo vai aproveitando ali. É um Palmeiras abrindo vantagem, é outro time tentando chegar, é gente que se animou para tentar chegar em algum momento numa Libertadores, o Galo derrapou. Mas então, assim, em condições normais, todo mundo bem, é um Flamengo muito acima para mim, muito acima. Só que esse todo mundo bem o tempo inteiro não existe, né? A gente apostava no Galo no início do ano passado, apostava no Flamengo, não sabia o que seria de um Palmeiras de novo com o Abel, e o Palmeiras foi. O Flamengo não foi, o Galo não foi. O Galo, para mim, é um ponto de interrogação. Apesar de gostar muito do Cudê, eu acho interessante as peças que chegam. Só que qual é o Galo? É o Galo do ano passado, é um Galo desarrumado, é um outro tipo de Galo, que para mim tem a característica completamente diferente pelas mãos do Cudê. É um Galo do ano retrasado, retoma, tem a situação de estádio, de movimentação de torcida, um ano para ser especial. Então, tem uma série de aspectos aí que podem mudar o rumo do debate. Agora, largando do zero, todo mundo bem, o Flamengo, para mim, está muito à frente. Isso não quer dizer que vai ganhar tudo. Porque tem a adaptação de Vitor, como é que pode reagir ao Mundial, caso venha a vitória, caso não venha, ou como não vem um título. A gente sabe que tudo faz muito barulho, se cai na semifinal, se não joga bem, ou se joga bem contra um finalista, ou se ganha o Mundial, como é que tudo muda. O foco passa a ser o quê? Uma outra Libertadores, um brasileiro, tem um pouco disso. Então, muita coisa muda o debate. Agora, largando do zero, olhando para os 3 times que o nosso Dimas coloca ali na tela, acho que está muito, muito, muito acima. Agora, se vai desempenhar, se vai entregar isso tudo, os últimos anos mostram que não é uma ciência exata. Sim. Agora, partindo aqui, estamos falando de uma projeção muito inicial. Flamengo, eu acho que é até complicado não colocar o Flamengo como um todo, naquele segundo time que você leu, como bem acima dos outros. Agora, tem trabalho. Trabalho o Palmeiras tem. O Pedro, tem uma interrogação. Você está avaliando o Flamengo pelo elenco, conjunto. Pelo elenco, pelo grupo. Não estou falando o que vem de trabalho do ano passado, mas o que vai fazer eu digo 11 por 11. Analisando esses 2 times aí, é bem parelho. Dá pra, com o Palmeiras, a gente entende o trabalho de excelência de longo prazo do Abel, mas se a gente analisar nome por nome... Eu acho que com exceção de uma Supercopa, nunca vai ser 11 por 11, né? É quem tem para rodar no Brasileiro, é como você gera um elenco para um mata-mata. Eu acho que, entendeu? Eu acho que não... Só 11 por 11 tudo bem, mas não sei se é exatamente isso. O Vitor Birner tá caladinho aqui, tá ouvindo todo mundo e não interrompeu ninguém, você percebeu? Não, mas ele ficou bravo aqui agora, gesticulou, viu? Gesticulou, né? Porque assim, fez isso? Eu não percebi. Ele tá quietinho, ouvindo atentamente. Vamos ouvir Vitor Birner, né, nesse começo de linha de passe aqui. Dele me preocupa. Esse silêncio me preocupa também, hein? Tem alguém ali que você olha, analisa o elenco e fala, esse aqui tem o direito de sonhar um bocadinho mais alto aqui, quem sabe com uma tríplice. Bom, primeiro, boa noite ao senhor, ao Jean, ao Bre, ao Pedro Ivo Almeida, nosso agora novo rei das férias, né? Cargo antigamente ocupado por dia ódio. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Já estamos aqui, Eu não gesticulei nada, ele já provocou. Assim, você olhou pra mim, as pessoas estão falando, eu tenho que esperar você me chamar a palavra. Não, você tem o direito de interromper, até porque está desenvolvendo o raciocínio e eu não achei gancho para interrompê-lo como normalmente faço, para que a gente tenha um debate dinâmico e, digamos assim, mais capaz de chamar a atenção de quem nos assiste, né? Dito isso... Muita metalinguagem hoje, nossa, né? você tá demais, né? Dito isso... Meu Deus do céu. Estou procurando palavras dito ali, isso, né? Vamos por partes. Pegar 11 jogadores e comparar com os das equipes é algo um pouco obsoleto. Obsoleto? Sim, porque você pode fazer... chegou na canela do Dimas. Porque você pode... Dimas, você desculpa aí. Quantas vezes um time começa e termina com os mesmos 11 jogadores hoje em dia? Quantas substituições você pode fazer? Então você olha pelo menos para 16 jogadores que o time Quer que eu passe para você, os Não precisa, eu tenho de cabeça. 16 jogadores. Hoje ele tá ácido. Você já leu? Escuro pro Birner. Não. Eu só li o do Flamengo. Aí. Então faz o seguinte, já que você sabe de cabeça, manda o elenco aí do Galo. Não, presta atenção, eu vou falar sobre... Tá. Sabe, mas não entendi. Sabe, mais ou possibilidades. menos. Sim, senhor. Você quer que eu fale 10 minutos sozinho aqui, eu falo. Não. Vou trocar de canal. Não. Olha, tá vendo? Tá rebelde hoje. São 16, sem contar com 16 jogadores na redação, sabe? 16 jogadores por time. Quando você olha os 16 jogadores e as possibilidades de usá-los, aí o Pedro tem razão. Não há termo de comparação entre as equipes. Não tem como comparar. Eu nem concordo, por exemplo, que esse time do Flamengo será o time principal. Acho que ele será usado algumas vezes. O próprio Vitor Pereira já falou, quando era técnico do Corinthians, que o esquema com 3-1-2 dava espaço pelos lados e ele vai preencher os lados do campo. Ele não vai preencher esses lados do campo trazendo o Gabigol para marcar na frente do lateral,
porque você prejudica o Gabigol. Eventualmente vai acontecer, mas não vai ser uma coisa sistemática. Não vai trazer o Arrascaeta como um segundo volante, pedindo para um dos volantes abrirem pelo lado para tapar o espaço. Eventualmente pode fazer isso, mas não será uma coisa de método sistemática e ele vai fazer modificações. Você olha o time do Abel. Aí eu vou para o lado do Jean. Como o Endrick vai jogar? Porque se o Endrick não jogar em alto nível, e é injusto colocar nas costas do jogador essa responsabilidade rapidamente, o Palmeiras vai ter o Flaco Lopes, que acho que vai crescer bastante durante a temporada. Eu confio no crescimento do Flaco Lopes, mas você não pode comparar o Flaco Lopes com o Pedro. Só para fazer uma comparação. Você não pode comparar o Flaco Lopes com, eventualmente, o Gabigol, outra característica, jogando como centroavante, né? Então, o Palmeiras, se o Veiga não voltar bem, o Palmeiras vai depender do desenvolvimento dos jogadores da base e aí, para mim, é o grande X da questão do Palmeiras. O Palmeiras subiu alguns jogadores, tem o campeonato estadual para usá-los, o técnico sabe desenvolver esses jogadores, sabe colocá-los no sistema. O coletivo do Palmeiras forte, a estrutura, né, de trabalho, o ambiente de trabalho favorecem o crescimento dos jogadores e a gente tem que ver em que nível esses caras chegam quando eles forem se enfrentar nos campeonatos que valem. Brasileiro e Libertadores, porque o Palmeiras e o Flamengo não jogam o mesmo estadual. E Copa do Brasil. E Copa do Brasil, mas aí terceiro plano, para essas equipes. Para mim, na minha maneira de ver, tá? Olha, para o Flamengo foi importante ganhar no passado. Foi importante, porque não estava disputando o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi lá na Estadual acho. Brincadeira, né? O Campeonato Brasileiro. Vamos falar futebol com seriedade, né? Para time que investe nisso. Ninguém investe nisso para ganhar o estadual. Como é que sabe? Não, ganhar é melhor do que perder qualquer coisa. Melhor que ganhe do que perca. Mas se perder o estadual e ganhar os outros campeonatos, o Flamengo perdeu o estadual no passado, a temporada foi ruim? Foi ótimo. Então, ninguém tá ligando pro estadual. O Flamengo perdeu o estadual, não teve paz. Só liga na hora que perde, depois teve acabou. Paz, o técnico já não servia, jogou meio ano fora. E terminou o ano com um dos melhores anos da sua história sem ganhar o estadual. Se tivesse ganhado o estadual, não tivesse ganhado a Libertadores, o mundo tinha desabado. É assim que funciona e é esse o valor do estadual hoje em dia. O campeonato mais difícil de se ganhar na temporada é o brasileiro. O brasileiro é mais difícil. A Libertadores hoje em dia já não é mais tão difícil como era em outros tempos. Não tem mais os mesmos problemas de arbitragem, agressividade, campos ruins, um monte de questões outras. A parte econômica pesa muito. Então, às vezes a primeira fase da Libertadores é fácil. O primeiro mata-mata, antigamente você pegava um Cerro Porteño, era um drama. Hoje em dia você joga contra um time desse nível ali, você faz uma atuação mais ou menos e goleia, né? Então, o mais difícil é o brasileiro. Mas olhando lá para frente, o Palmeiras precisa desses jogadores jovens, a gente não sabe onde eles vão. Mas eu não vou duvidar do Abel. E aí vamos ver com quantos jogadores o Palmeiras chega em nível alto, competitivos, num coletivo, na hora que os campeonatos apertarem. Eu gosto muito do Kudê, mas eu acho que o Atlético tem um elenco um pouquinho abaixo, se a gente for olhar o que o Palmeiras já desenvolveu e também tem que ver como é que vai ficar a questão salarial, da dívida, o que o Rodrigo Caetano falou recentemente. A situação é delicadíssima. A situação é delicadíssima, etc. Mas eu acho que o Atlético é um time que pode entrar nessa briga. Então, eu acho que Flamengo começa na frente por potencial. Palmeiras é, digamos, o seu potencial concorrente. E o Atlético pode entrar na briga. Depois a gente tem algumas outras equipes ali, o Inter com o trabalho do Mano, o Fluminense com o trabalho do Diniz André. Vamos falar delas hoje ainda. O Corinthians ainda, mas assim, eu acho que o Flamengo começa, em tese, um pouco à frente, porque quando a gente olha 16 jogadores para uma partida, não dá para comparar nesse momento, sem que o Palmeiras tenha desenvolvido seus jogadores da base, etc., a capacidade dos elencos. Você sabe o que eu acho, assim, olhando, vamos pegar só a temporada passada, o que fizeram Flamengo, Atlético e Palmeiras e considerar aqueles elencos. Se nada tivesse mudado, né? Se nada tivesse mudado nos elencos, e os elencos mudaram. Basicamente, vamos lá, só para a gente relembrar. O Flamengo ganhou um jogador, principalmente, de um potencial absurdo de melhora. Gerson. O Gerson. Melhor contratação da temporada até o momento. E mudou o treinador. Exato. Um treinador que eu acho que tem um potencial de tirar, enorme, tirar muito do Flamengo, de fato. O Palmeiras perdeu aquele que foi o seu melhor jogador na temporada. E, claro, tem essa expectativa do Endrick, mas perdeu o Scarpa, que foi o melhor jogador. Mas com o Abel, o Palmeiras já teve alguns melhores jogadores diferentes e pode surgir outro. O próprio Veiga era o melhor até o momento que ele se machuca, e aí o Scarpa se torna o melhor. Mas tô assim, só pra gente ter uma noção breve de melhoras e pioras de elenco. Então, o Flamengo ganhou um grande jogador, enorme.
o Palmeiras perdeu o seu melhor jogador na última temporada. E eu acho que o Galo, com as mudanças, eu tô de acordo com o Birner, porque a gente mesmo colocava no começo da temporada passada como elencos, força de elencos, Flamengo, Atlético e Palmeiras. Verdade, Palmeiras Eu é o acho que terceiro. talvez não dê mais para dizer isso, que o Atlético é o segundo. Mas o Atlético está muito perto. A gente não pode basear a força de elenco nos resultados desses times. Por quê? E aí vem a segunda parte do que eu queria falar. O Palmeiras, sem dúvida dos três, foi o que esteve mais próximo do seu potencial máximo. Foi aquele de quem o técnico tirou, se não tudo, tirou muito. Em alguns momentos tirou tudo, eu acho. Eu acho que tirou tudo também, em alguns momentos. Principalmente no começo da temporada com o acho que Chelsea tirou e tal, quase tudo. tudo. Se você considerar a temporada como um todo, Sim. ele tirou praticamente no máximo do que Também podia acho. nesse elenco. Você tem um Flamengo, e isso é uma loucura, mas um Flamengo que tem muito ainda a crescer. Aí você vai falar, pô, mas o Flamengo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, e você diz que ainda o potencial Mas daquele acho que isso elenco... resume. Não tem- O Palmeiras teve que fazer tudo, ganhou o campeonato mais E difícil. ganhou o campeonato mais O Flamengo ali difícil. 2 meses, beliscou. Ô, Jair, nessa aí não dá nem para torcedor falar, você tá falando... A diretoria do Flamengo pensa assim. É claro. Senão não teria Senão não trocado teria os trocado. técnicos. As finais do Flamengo foram um exemplo de como o Flamengo ainda poderia crescer. E só para deixar claro, o Jogos mais contra difícil Corinthians, não é o Atlético maior. Paranaense. É mais importante ganhar a Libertadores do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Claro. Só que o brasileiro é mais difícil. A gente, em geral, Mais importante é a diz- Libertadores. isso aconteceu no ano Esse campeonato é retrasado, quando o Libertadores. Palmeiras ganha a Libertadores e o Atlético ganha o Brasileiro, a gente disse o quê? Que o time mais confiável, que o melhor time, mais bem montado era o do Bem Atlético, lembrado. não era o Palmeiras campeão da Libertadores. Bem lembrado. O ano passado é a mesma coisa. O O Palmeiras Palmeiras, foi o melhor time da temporada, o time que jogou mais, com o time mais confiável, e o Flamengo ganha a Libertadores. Então é normal isso, porque... De fato, o campeonato por pontos corridos, ainda mais nesse nível que tem hoje o campeonato por pontos corridos do Brasil, ele exige muito. Então, para você ganhar, você realmente, provavelmente vai ter sido o melhor da temporada. Mas eu queria falar do Atlético, porque o Atlético foi disparada a maior decepção da temporada passada. Mas disparada. Não tem time rebaixado que se compare como decepção. Você pode procurar e você não vai achar uma decepção tão grande quanto a do Atlético, porque o Atlético era para ter brigado com Palmeiras e Flamengo pelos 3 títulos. E não fez isso. Então, ainda que o elenco, na nossa visão, pelo menos na minha, possa ter caído um pouco com as saídas e chegadas, mas são saídas e chegadas que você pode dizer caiu um pouco. Não que, nossa, desmontou o seu elenco, não. A cobrança vai pesar mais num primeiro momento. É o Atlético, pelo que ficou devendo, pela grande decepção que foi o ano passado. É o Flamengo, porque o sarrafo está sempre lá em cima. Tá sempre aquela pressão, sempre aquela loucura. Eu acho que é menos pro Palmeiras. Os outros dois... Então, a sensação que eu tenho... Eu acho que no Atlético. A sensação que eu tenho é que é No menos Flamengo, pro não? Palmeiras. É que o Atlético, primeiro o Atlético tem... Tudo bem que não pegou o adversário difícil, mas o Atlético tem os jogos antes da fase de grupos da Libertadores. Então a pressão começa antes. Sim. O Estadual Mineiro, com todo respeito, a baba da baba, né? Brincadeira, né? Os jogos contra os times pequenos, etc. A baba da baba, né? O Atlético pode jogar mal que vai Mas conseguir é bom os não se resultados. complicar, Só que né? esse ano tem um Cruzeiro... Tudo bem. Diferente. Tudo bem, quando pegar o Cruzeiro... Tem ali alguma coisa para o torcedor esquentar a cabeça. Antes Campeonato da é o América, Cruzeiro. mesmo assim, mas tudo bem. O América Tô também não é falando de mais pegar o uma baba. campeonato. Tô falando Longe de... disso. Começou a primeira Eu entendi. rodada, segunda Eu rodada, entendi. terceira... Mas rapidinho, o Atlético do ano passado, que já não tem facilidade contra um Cruzeiro no estadual, porque não foi fácil a vida, aquilo ali já não começa a tumultuar a vida do Turco? Eu acho que não dá para tirar totalmente, infelizmente, pelo contexto de análise do futebol brasileiro, que é ganhou estadual obrigação, não ganhou, a lupa já está, será que o Turco tem que ser demitido? Será que o Paulo Souza presta? Você não acha que o estadual tem um contexto? Muitas vezes, para mim, só tem a perder, esse grande time só tem a perder no estadual. Você não acha que tem um peso ali que você não pode, pela acho o cultura seguinte, que se tem, virar e falar, eu acho o seguinte, dá para ser só uma preparação? O Palmeiras, o Abel tem um status tal que nem a diretoria do Palmeiras vai questionar se alguma coisa começar mais ou menos. Mas a gente está falando de Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos lá, vamos chegar uns 3, estamos falando dos 3, né? Então, acho que ali o Palmeiras tem a situação mais tranquila. O Flamengo, o técnico vai ter que mexer com algumas estrelas nos jogos pequenos. Lembra daquele Então, vamos papo do supor que Paulo ele- Souza de usar o estadual porque ele quisesse? Isso. Só que o Paulo Souza... Mas aí ele perdeu e aí a pressão Só que já o Paulo foi Souza imensa no fez começo do Brasileiro. muitas mudanças radicais. Eu creio que o Vitor Pereira será mais habilidoso nessa transição Ok. para não jogar sempre no 4-3-1-2. Quando você fala de acabar o 4-3-1-2, Não, ele- você fala em mexer em Arrascaeta, Gabigol ou Pedro. Mas a gente está concordando com o peso. de Independentemente, acho, de entrar no sistema tático que ele vai usar, eu acho que assim, ele já deu declarações muito claras dizendo eu não vou chegar pintando a casa toda porque esses caras ganharam a Libertadores Mas quando e a ele Copa do modificar, Brasil. Jean, vai ter um zoom, Claro, zoom, até dependendo essa do
declaração para mim já é inteligente. Mas, então, claro, mas o meu ponto é o seguinte, aí olhando um pouco para a situação do Flamengo. Primeiro que o Flamengo, evidentemente, pelo tamanho da torcida, pelo tamanho da repercussão, pelo tamanho de tudo, acaba gerando muitas vezes reações exageradas para coisas irrelevantes. E isso foi o que se viu no Campeonato Estadual do ano passado. Porque agora não cabe nem aqui dizer o trabalho do Paulo Souza era bom, era ruim, ou ele estava errado, ele queria mudar tudo. Ele tinha que ter o direito sacrossanto de mexer no time inteiro naqueles jogos porcaria do Campeonato Estadual da primeira fase, sabendo que naquela porcaria de jogo que ele jogava um atrás do outro, ele sabia que ele ia chegar na final do Campeonato Estadual, então não interessava exatamente que escalação ele ia colocar ali, ele estava fazendo testes. E isso deveria estar claro para todo mundo. E a gente percebeu... foram pedidos. E que foram pedidas, mas que foram pedidas pela direção, mas mesmo que não tivessem sido, mesmo que fosse uma coisa da ideia dele, o cara tinha que ter, como qualquer técnico em campeonato estadual no Brasil, de time grande, claro, teria que ter o direito de mexer e de fazer todos os testes que eles bem entendem. Eles não têm tempo de pré-temporada, eles usam a primeira fase, ainda mais no caso do Flamengo, no Carioca, inútil, é uma fase inútil, porque faça o que fizer, o Flamengo vai disputar a fase decisiva da competição. Sem técnico, o Flamengo chegaria na fase decisiva. Claro, com o seu terceiro time, ele chegaria na fase decisiva. Então, assim, se é assim, ele tinha que ter o direito de fazer tudo, e ele não teve. E não tinha o ranço que tinha com o Paulo Souza hoje, e hoje acho que o ranço é até justificável. Mas ele era um cara que chegava com até moral da Europa e tal. Bom, beleza, vão dar paz para esse cara trabalhar. O cara não teve tranquilidade nenhuma. Eu acrescento que para essa temporada especificamente, o Flamengo tem um Mundial de Clubes para jogar, começo da temporada. Agora em fevereiro. E antes disso, tem uma Supercopa para jogar contra um time que não é melhor do que ele tecnicamente, mas que é um time muito ajeitado, um time muito bem arrumado, um time que pode eventualmente complicar as coisas. Então, assim, tentando vislumbrar um pouco a questão da pressão, do que pode ser, do que pode não ser, eu acho que o Flamengo, e eu estou de acordo com os companheiros, se tivesse que colocar um ranking ali de favoritismo para conquistas na temporada, o Flamengo claro que está em primeiro, e o Palmeiras em segundo, e depois a gente pode até discutir, embora eu tenha dito que é justo o Atlético estar aí, mas assim, o Flamengo ele tem um cenário no começo de temporada de cobrança sim, em cima do VP já, porque a gente está falando de um Flamengo que é campeão da Libertadores, que é campeão da Copa do Brasil e que, além de um estadual que não deveria valer absolutamente nada, deveria valer só para o cara fazer os testes dele, ele tem 2 competições importantes. 3 até, né? 3. Ele tem a Recopa Sul-Americana também. Então, assim, ele tem 3 competições importantes. Ele tem 3 jogos para fazer os cornetas, de repente, já vão mexer, acionarem as suas cornetas no caso das coisas não irem bem. Primeiro, eu acho que a direção do Flamengo, vale citar isso, ela teve a paciência necessária com o Paulo Souza e com o Domi. Pegando os que saíram no lugar de Jorge Jesus e quem começou a última temporada, que eu estou citando. Eu não estou discutindo isso, sim, tá? Sim, sei que você pensa como eu nesse aspecto. Acho que levou até onde era possível. A única coisa que eu acho que a torcida pode ficar um pouco ressabiada, mas não tem a ver propriamente com a capacidade do Vitor Pereira, é porque os começos de trabalhos pós-Jorge Jesus foram complicados. Então tem ali, entre aspas, um trauma de querer que as coisas mais ou menos se encaixem com uma certa velocidade. Menos do Dorival, né? Que não aconteceu. Foi muito rápido. O Dorival foi ao longo da temporada. Então, foi ao longo. O Dorival foi durante. No começo, quando sai Jorge Jesus, o Flamengo não consegue achar o técnico imediatamente. Quando começa a última temporada, o Flamengo começa com o técnico e não acaba a temporada. Agora o Flamengo começa com uma terceira opção de temporada. É o melhor dos 3. Sim. É o melhor dos 3. O Flamengo contratou um senhor técnico. Não, eu acho que o Vitor Pereira, desde o Jorge Jesus, é o melhor de todas as opções. Falou dos 3, eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Melhor até que o próprio Jorge Jesus. Se você pegar, sei lá, 10 times europeus e der na mão de qualquer um deles, o Vitor Pereira é o mais capaz de todos. Assim. Não, ou escolhe Jorge Jesus ou Vitor Pereira. É o mais capaz. Não quer dizer que vai ser o melhor no Flamengo, porque a obra de Jesus, ela está pronta no Mas é que a obra de Jesus... currículo, a história dos técnicos, né? Tudo que eles fizeram. Então os caras têm essa ligação. Então a gente fala, isso é meio chocante, mas você pegar a história... Mas é óbvio que fica essa coisinha aqui, sabe? E é normal, porque foram 2... O Domi não foi bem depois, que era uma aposta, uma invenção que podia dar certo, não deu depois do Jorge Jesus. E o começo da temporada passada com um treinador que é um bom técnico,
mas que com ele a coisa não andou e quase fez a temporada inteira ser um fracasso. Até que o Dorival veio e corrigiu tudo. Agora começa de novo. Então, pós Jorge Jesus, se funcionar desde o começo, é o primeiro começo certo de temporada. Lembrando que o Jorge Jesus saiu no final do estadual, mas é o primeiro começo certo de temporada que o Flamengo vai ter com o treinador. E a torcida deve estar um pouco preocupada com isso. Nem Jorge Jesus é um começo certo de temporada. Ele chega para corrigir uma rota de Abel ali. Ele vai no meio da Não, mas ele começa a outra temporada e vai embora durante ela. Mas não dá para dizer, nessa ideia de começo de temporada, todo mundo ali pegou um começo. Não é um começo de temporada. Nem ele foi certo. Essa gestão ele entrou no meio da Copa América ali, no meio da temporada. Essa gestão do Landim, ela não é uma crítica. Acho que a gestão é vitoriosa, então os números falam por si. Mas o Abel, de início, não foi um acerto. Os outros inícios que foram apostados não foram acertos. O Paulo Souza, que por muito tempo era uma bola ali, é a última chance, porque errou no monte e acertou só no Jesus. Muita gente falou isso. Não é um acerto, se a gente parar para ver. Então, assim, o Vitor seria o primeiro acerto de início de temporada. Sim. O Jesus já vinha, a temporada era um movimento automático ali, porque ganhou tudo. O que jogou, o que fez naquele retórica, mas semestre, é válido o raciocínio. O que fez no segundo semestre de 2019 não era uma aposta. Estamos apostando no Jesus para começar 2020. Essa seria a primeira aposta certeira, que ela ainda não houve. Ainda não aconteceu essa aposta certeira de início de temporada. Eu acho que tem um pouco esse elemento também. E a torcida deve pensar nisso. Agora, eu acho que no Atlético, se a coisa não andar um pouco e não andar rapidamente, como vem de uma temporada muito ruim, horrorosa, como disse o Jean, a coisa vai ficar muito tensa. É que eu duvido que o Cudê não faça um time organizado. Mas no Atlético... Então é isso aí, nação. O debate foi muito bom aí. São 3 times super fortes, né? Contando que a temporada passada foi uma péssima temporada do Atlético Mineiro. O Flamengo fez uma excelente temporada, né? O primeiro semestre horrível e o segundo com a troca de comando técnico, né? Com a chegada do Dorival, fez um excelente segundo semestre e conseguiu ser campeão de 2. E o Palmeiras, muito consistente o ano passado, chegou ao Brasileirão, mas dá pro Flamengo se aproximar, né, do Palmeiras, ou até tirar o primeiro lugar depois que, querendo ou não, o Flamengo abriu mão para focar nas Copas. Esse ano, eu prevejo muito distanciamento de Flamengo e Palmeiras para o Atlético. Mesmo o Atlético se reforçando com o novo técnico, com a chegada de alguns jogadores, ainda tem que muito se provar o Atlético Mineiro, né? O Hulk ainda tem a possibilidade de sair, né? De acordo com o governo de sair, o Hulk pode sair, que é um dos principais jogadores do Galo. E o Flamengo, com a chegada, o Flamengo mantém a base, chegada de novo técnico, novo estilo de jogo. Então, tem aquilo que tem que se encaixar, mas os jogadores se conhecem. Chegada do Gerson também conhece o elenco. Posse, a gente não sabe se chega agora ou só chega meio do ano, né? Mas já assinou o contrato com o Flamengo. E esse time do Flamengo tem tudo para sair bem em todas as competições, né? Tirando um banco que eu não tenho nem o que falar, né? Tem que falar porque é fenomenal. E o Palmeiras é um time muito bom coletivamente, ele joga em conjunto. Ele perdeu o seu melhor jogador, né? Do campeonato e do melhor jogador do time, que era o Scarpa, que foi para a Inglaterra. Só que tem a volta do Veiga, de lesão. Então o Veiga, ele é um excelente meio-campista que foi, até no primeiro semestre de 2022, né, pelo Palmeiras, o melhor jogador do time, mas acabou lesionando e tem aquilo. Será que vai voltar ao mesmo ritmo? Ou não? Tem o Endrick chegando agora. Será que o Endrick vai conseguir corresponder à expectativa em cima dele, mesmo ele sendo um jovem de 16 anos? Então, em cima do Palmeiras, não tem tanto questionamento. Porque tem o Abel, que é o pilar central para mim. Já o Flamengo tem aquilo. Se o Flamengo conseguir se encaixar com o Vitor Pereira, aí esquece, meu filho. Aí esquece. Aí vai ser ruim de atuar o Flamengo. Óbvio, né? O Mengão malvadão é esse mesmo. Se o time se encaixar com o Vitor Pereira, sinceramente, não dá pro Palmeiras nem pro Atlético. Com esse time que o Flamengo já tá, dificilmente vai dar pro Palmeiras. Óbvio que o Palmeiras é um time muito consistente. Nas Copas, tudo pode acontecer. Mas se o Flamengo focar mesmo no Campeonato Brasileiro, e talvez não é uma prioridade do Flamengo, a prioridade entre Brasileirão e Libertadores é Libertadores, mas é aquilo. O Flamengo quer focar em todos os títulos possíveis. Então, por isso que consigo montar 2 times de qualidade. E é isso aí. Junto, eu esqueci o termo que eu ia utilizar.